Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ricardo que está falando e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o comércio mundial, né? E comércio mundial é algo muito amplo, né? Então nós vamos ser muito mais pontuais, específicos e a gente vai comentar dentre esse comércio mundial, globalização, uma das principais características desse comércio mundial que são os blocos econômicos. Hoje a gente vai conversar principalmente, né, sobre informações mais gerais e um especificamente bloco econômico que é a União Europeia. E os nossos próximos encontros nós conversaremos sobre os outros blocos econômicos, as principais características, tudo bem? Aqui temos uma imagem, né, de o mundo cada vez mais conectado, cada vez mais próximo, né, cada vez mais integrado, mais perto, mesmo estando distante, mas são critérios que a globalização traz para a gente, tudo bem? Algumas informações gerais. Os blocos econômicos hoje, né, ele é a principal tendência no mundo globalizado, né? Esses blocos, eles são criados para aumentar a relação comercial entre os países membros, né, por meio da redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, ou seja, quanto menos você cobra, né, de tributos para que esse produto possa ir e vir, mais barato, mais em conta ele fica e, consequentemente, você vai vender muito mais. Os blocos econômicos são formados por países que têm interesses em comum, né, e que localizam-se em uma mesma região, digamos, geograficamente, analisando. Por exemplo, o NAFTA, né, composto por Canadá, Estados Unidos e México, ou seja, geograficamente, né, isso deve acontecer porque facilita ainda mais a ida e vinda, né, de produtos, a locomoção desse produto, de pessoas e de capitais e de serviços, mão de obra, matéria-prima, né, ou banhados por um mesmo oceano, no caso a APEC, que é um bloco econômico criado lá em 1989, né, com o finalzinho da Guerra Fria, que a principal característica geográfica é porque eles são países que são banhados pelo Oceano Pacífico, ou seja, são países da Ásia e são países da América, e é um bloco econômico extremamente importante. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre ele, tá bom? Nós temos alguns estágios de integração que os blocos econômicos podem alcançar. O primeiro estágio de integração é a zona de livre comércio, né? As ambições de integração são bastante limitadas, né? Apenas acontece o crescimento comercial entre os países membros com a redução ou eliminação de tarifas e barreiras não tarifárias, né? E não há livre circulação de pessoas, apenas livre circulação de capital. A gente pode citar como um grande exemplo o próprio NAFTA. Eu faço uma pergunta. Aqui é o nosso primeiro estágio de integração. Imaginem, por exemplo, se no interior do NAFTA pudesse existir a livre circulação de pessoas, né? Possivelmente o mundo todo se transformaria mexicano, né? Para que pudesse entrar de forma legalizada nos Estados Unidos e que ficaria muito mais complicado para a fiscalização existir, né? Aqui a União Aduaneira, nós temos todas as características do estágio anterior, no caso zona de livre comércio, né? E a União Aduaneira é um estágio intermediário de integração entre os países. Além de todas as características da zona de livre comércio aqui, como mencionei para vocês, define-se na União Aduaneira uma tarifa externa comum, TEC, né? O que isso quer dizer? É uma mesma tarifa que é cobrada para os membros do bloco, ela é cobrada também para países que não participam do bloco. Por exemplo, há uma taxa tarifária, né, para a venda de trigo entre os membros do Mercosul. E essa mesma taxa ela serve de referência para o Brasil e qualquer outro membro do Mercosul vender outros produtos para os Estados Unidos, para a França, né? Pode ser citado como principal exemplo o Mercosul, o Mercado Comum do Cone Sul. Tudo bem? Aqui um outro estágio, né, de integração, que é o mercado comum, permite-se
Leva-se em consideração que nós temos as características dos dois primeiros estágios, zona de livre comércio de união aduaneira, né? Mais esse aqui. Permite-se o livre trânsito dos meios de produção, no caso a gente pode falar de capital, de serviços, né? E de mão de obra, e é um mercado realmente comum entre os países. A gente pode falar aqui, por exemplo, da União Europeia como principal exemplo, né? E alguns países que compõem a União Europeia, eles estão ainda nesse estágio aqui. Que países são esses aqui? Ó? Reino Unido, Dinamarca, Bulgária e Polônia ainda estão nesse estágio. Por que eles estão ainda nesse estágio? Porque eles não adotaram a moeda única, né? A moeda que circula no interior do bloco, que é o euro, né? Aqui, ó. Tal como mencionei, não adotaram a política financeira comum ao restante dos países que instituiu o euro como moeda única. Aqui, né, um outro estágio de integração, que é a união ou integração econômica e monetária. Criação de um banco central e a institucionalização de uma política monetária comum para todos os países membros, né? Aqueles que adotaram o euro, que quando o euro foi adotado lá em 2002, né, dos países que pertenciam à União Europeia naquele instante, 19 países adotaram o euro naquele instante, né? E a integração política e institucional, que é o último estágio de integração. Nenhum país chegou a alcançar esse estágio, mas de acordo com a própria Organização Mundial do Comércio, o único bloco econômico que teria, né, porventura, condições de alcançar esse estágio é a própria União Europeia. No entanto, ela vai ter que superar algumas rixas históricas para que isso possa acontecer. Então vamos lá, algumas características, né? Quando há a unificação de diversas instituições sociais, políticas, econômicas e militares. Acredita-se, como mencionado para vocês, que a União Europeia possa ser o primeiro bloco econômico a atingir esse patamar de integração. Tudo bem? Falando em União Europeia, a gente fala sobre ela, né? Algumas características mais marcantes para que a gente possa entender um pouco melhor a União Europeia. Aqui está a bandeira, né, da União Europeia. E vamos lá para algumas características básicas da União Europeia. Então a gente vai criar um contexto para que esse bloco econômico pudesse, lá a partir de 52, 57, 73, 92, 98, 2007, 2008, 2013 e, no caso, 2019 para 2020, eu menciono essas datas porque foram datas marcantes no que diz respeito ao desenvolvimento desse bloco, que é o principal bloco econômico que temos hoje no mundo todo, né? Em 52, nós tivemos, a partir da Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo, né? Eles uniram-se e criaram uma comunidade europeia do carvão e aço, o que a gente chama de SECA, né? Era necessário isso existir porque eles estavam tentando se organizar para que eles pudessem melhor se organizar para que pudessem sair dos problemas trazidos pela Segunda Guerra Mundial. Então eles juntam-se para que a partir dessa união pudessem melhor se organizar e melhor crescer, se desenvolver. Tudo bem? Nesse momento aqui, com a SECA, né, permitia-se a livre circulação de insumos para a indústria siderúrgica, por exemplo, de carvão e aço aqui, né? Em 58, nós temos um outro avanço, né, para o que vai ser efetivado em 92, que foi a partir do Tratado de Maastricht, a criação da União Europeia. Nós tivemos em 58 o Tratado de Roma, que transforma a SECA em uma comunidade econômica europeia com a roupagem, né, um pouco mais parecida com, digamos, um bloco econômico, né? Aqui, ó, os planos de se tornar uma zona de livre comércio, de livre circulação, né, de produtos, de capitais, de pessoas, de serviço, ou seja, lá em 58, os caras já começam a se organizar com o intuito de criar, a partir desses planos, algo muito parecido com o que vem a ser um bloco econômico atualmente, né? Em 92, nós tivemos o Tratado de Maastricht, tem esse nome porque foi assinado um tratado, um acordo na região chamada de Maastricht, na Holanda,
E esse tratado ele extinguiu a Comunidade Econômica Europeia e criou a União Europeia. Tudo bem? O Tratado de Maastricht entrou em vigor, efetivando as 4 liberdades propostas, né, pelo próprio tratado, pela própria reunião, conferência, que é a livre circulação de capitais, de mercadorias, de pessoas e de serviços, né, que essas 4 liberdades fundamentais são inerentes a um bloco econômico, para que esse bloco econômico, por exemplo, possa se desenvolver, possa progredir, né, possa andar para frente, digamos assim. Tudo bem? E lançou as bases, lá em 92, com a criação da União Europeia, para a criação de uma moeda única, que passou a ser efetivada a partir de 2002, que foi a criação, né, e a institucionalização de uma moeda única de livre circulação no interior do bloco, que é o euro. Tudo bem? Aqui a evolução, né, da União Europeia. Em 52 nós tínhamos a Europa dos 6, em 73 a Europa dos 9, 81 a Europa dos 10, 86 dos 12, em 95, né, a Europa dos 15, até chegarmos em 2013, que é a Europa dos 28. Atualmente a gente tem 27 devido, o que a gente vai ver daqui a pouco, né, a saída da Inglaterra da União Europeia, né, a primeira vez na história que um país sai desse bloco, porque desde quando as suas bases foram institucionalizadas lá em 52, nenhum país ele havia deixado, e sim, né, só entram, e foi a primeira vez na história que a Inglaterra e o país de Gales, eles deixaram a União Europeia, que a gente vai ver daqui a pouco, tudo bem? Em 2002, o euro entrou, né, em circulação em 12 países que congregavam, fazia parte do bloco. Eu mencionei 19, mas desculpe, né? 12 países. Aqui nós temos os países que, quando o euro foi criado, eles adotaram o euro como moeda única, né? A Áustria, a Bélgica e os outros que estão aqui. Tudo bem? Em 2004, a União Europeia expande-se, né, com o ingresso de 10 novos integrantes, eles estão aqui, tudo bem? Em 2007, nós tivemos o ingresso da Romênia e da Bulgária na União Europeia. Em 2013, a Croácia como último território que passou a fazer parte desse bloco econômico, totalizando os 28, como havia mencionado, e que o mapa mostra para a gente lá atrás, né? Em 2007, a Eslovênia ela adotou o euro, desculpe, e em 2008, o Chipre e a ilha de Malta adotaram o euro como moeda única. Tudo bem? Para que você possa ser um candidato e, consequentemente, para fazer parte do bloco econômico chamado União Europeia. Qualquer Estado europeu, né, pode tornar-se candidato a se integrar à União Europeia, tudo bem? Desde que cumpra os princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos humanos e, consequentemente, pelas liberdades fundamentais. O país que pleiteia uma vaga na União Europeia, ou seja, você que queira fazer parte desse bloco econômico, deve, ao fim e ao cabo, respeitar, como aqui está sendo visto, né, os direitos de todos os cidadãos, inclusive das minorias existentes internamente no seu território. Tudo bem? Deve ter instituições democráticas solidificadas e você deve sanar, acabar com as suas dívidas públicas existentes. Tudo bem? A Turquia, aí a Macedônia, se manifestaram, eles já, e tem muito tempo, né, o desejo de integrar a União Europeia, principalmente a Turquia, que é o mais antigo território que se manifestou em fazer parte da União Europeia. No entanto, né, para que eles possam se integrar, tornando-se candidatos e, consequentemente, membros, né, efetivos do bloco econômico, vocês, no caso eles precisam melhorar as suas situações internas, né? Porque as condições sociais, econômicas e políticas não são das melhores desses dois territórios. Tudo bem? Montenegro, ele passou a ser um candidato à integração ao bloco em 2008 e a Islândia em 2009, né, eles se manifestaram no desejo de integrar a União Europeia. Tudo bem? Vamos analisar como, já que foi mencionado, o caso específico da Turquia. É o mais antigo país que quer
se integrar à União Europeia e o porquê que não consegue se integrar, mesmo tendo a vontade de fazer parte, né? Possui vários problemas relacionados aos direitos humanos, no caso turco, né? Ainda existe forte repressão às minorias existentes, principalmente, né, aqui a minoria curda. Os curdos, eles estão espalhados pelo território turco, sírio, né, também iraquiano. Possui fronteiras quentes, ou seja, né, a Turquia ela faz divisa, né, com os territórios isso no Oriente Médio que estão em conflito, quase conflito eternos, né, da Síria, do Iraque e do Irã. Ou seja, se você passa a fazer parte da União Europeia, possivelmente essa é uma análise, né, dos principais presidentes, dos principais primeiros ministros que compõem, né, o território da União Europeia. Se a Turquia passa a fazer parte da União Europeia, possivelmente pode dar margem a partir dela, né, a entrada de possíveis terroristas no território da União Europeia, né? Ou seja, então por isso que a gente não pode deixar com que a Turquia possa fazer parte da União Europeia. Essa é uma das principais justificativas, né? Além de tudo isso, apenas 3% do território da Turquia pertence ao continente europeu. De acordo com Nicolas Sarkozy, né, o ex-presidente da França, a Turquia, tendo essa quantidade territorial, né, apenas 3% do seu território pertencente à Europa, ela definitivamente não faz parte da Europa, digamos assim. Ele é radical quando ele fala isso, né? Mas é a justificativa que ele tinha, né, para manifestar a sua contrariedade da Turquia em fazer parte da União Europeia. E a população turca ela é muito numerosa, o que pode influenciar, por exemplo, em votações, em plebiscitos no interior da União Europeia. Né? A gente está falando aí de aproximadamente de 71 a 75 milhões de pessoas, então é uma quantidade muito grande de pessoas. Né? E por mais que no território turco, é um outro dado importante, por mais que no território turco seja um território laico, no entanto, a maior parte da sua população é uma população islâmica, uma população muçulmana, né, em detrimento da Europa, que é uma Europa cristã. Né? A gente está falando de uma Europa que ela é cristã protestante, cristã católica e cristã ortodoxa. E levando em consideração que a Europa sempre teve problemas, isso históricos, né, com a comunidade islâmica, muçulmana, judaica, né, e a Segunda Guerra Mundial fala isso para a gente, a Idade Média fala isso para a gente, né? Então isso também é um problema que não consegue ser superado para que a Turquia possa fazer parte da União Europeia, tá bom? E aqui a gente tem uma outra informação no interior da União Europeia, que é uma nomenclatura chamada de PIGS, né? Que é uma nomenclatura que simboliza 5 países que fazem parte da União Europeia e que desde o ano 2000 esses países não crescem, muito pelo contrário, eles estão andando para trás. Né? Portugal, a Irlanda, a Itália, a Grécia e a Espanha. E por que, vamos analisar agora, eles são chamados, né, de PIGs. Tudo bem? A formação desse grupo é baseada no mau desempenho econômico apresentado por essas nações desde o início da década de 2000. Né? E por que tem esse nome? Né? Nós temos PIGs, que é um acrônimo, ou seja, a fonética é a mesma fonética quando você pronuncia com os dois Is e quando você pronuncia com um I só. Ou seja, né? PIGs, porcos, né? Representa as letras iniciais em inglês de 5 países que compõem a União Europeia, como mencionei para vocês agora: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Né? A economia desses países tem apresentado contínuos aumentos do déficit público, ou seja, você gasta muito mais quando comparado ao seu lucro. Né? E a solução, quando isso acontece, você tem de solicitar auxílio
aos membros, né, do seu bloco, que no caso eles pertencem à União Europeia. Então a solução encontrada foi solicitar auxílio, ajuda à União Europeia e ao FMI para obter empréstimos para quitar suas contas. Mas a partir do momento que você obter empréstimos para quitar um problema, você está adquirindo outro, porque por mais que os juros sejam juros mais módicos, mais um pouco menores, né? Mas são juros, né? E aqui uma outra nomenclatura, agora especificamente de um território que fazia parte da União Europeia, que é a Inglaterra, e a Inglaterra saiu da União Europeia e a gente vai ver o porquê, quais foram as principais causas e quais foram as principais consequências dessa saída da Inglaterra da União Europeia, o que a gente chama de Brexit, né? Aqui é a bandeira do Brexit, ou seja, nós temos, né, a União Europeia e a, digamos, Grã-Bretanha saindo. Aqui nós temos o grande quebra-cabeça, né, que é a União Europeia e a Grã-Bretanha saindo dessa União Europeia. A gente vai ver como que isso aconteceu. Tudo bem? Foi a fusão, porque chama assim, né, é a fusão de duas palavras no idioma inglês, que é Britain, né, digamos, e o exit, né, nessa expressão Britain é um diminutivo de Grã-Bretanha, né, sendo mais exato em termos políticos para o Reino Unido, e o exit é a saída, né, ou seja, a Britânia, a Grã-Bretanha saindo da União Europeia. Em julho de 2016, a população do Reino Unido, após longo e acirrado debate interno, decidiu, mediante um plebiscito, separar da União Europeia, né, bloco que em 2017 completou 60 anos e, no caso, o Reino Unido, ele aderiu ao bloco lá em 1973. Tudo bem? O plebiscito ele foi realizado em 2016, especificamente no dia 23 de junho de 2016, né? Daqueles que preferiram deixar o bloco, venceram por 52% a 48%, né, os votos daqueles que preferiram ficar, ou seja, não sair da União Europeia. A taxa de participação nesse plebiscito foi de aproximadamente 30 milhões de pessoas, em porcentagem, 71,8% da população do Reino Unido eles foram, né, às urnas para votar contra ou a favor da saída, né? Algumas causas do Brexit. O Reino Unido havia perdido, de acordo com os adeptos da saída, a sua soberania e autonomia diante, né, das políticas, das votações no interior da União Europeia. Promessa de maiores investimentos para a saúde, com a redução dos tributos pagos pelo país ao bloco, ou seja, não participando do bloco, consequentemente não vai ter de pagar tributos ao bloco, e logo você pode utilizar esse dinheiro que pagaria tributos ao bloco para mais investimentos no sistema médico-sanitário do Reino Unido, né? A crise da imigração e a incapacidade de serem adotadas políticas nacionais autônomas para lidar com esse processo migratório. E quando a gente fala processo migratório, consequentemente, nós estamos falando do problema que gira em torno do terrorismo, né? Que a Europa sofreu demais a partir de 2001 com os atentados nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, World Trade Center. A Europa passou a sofrer demais com o problema do terrorismo, né? E algumas possíveis consequências desse processo todo, né? Possível saída da Escócia e da Irlanda do Norte do Reino Unido. Por que isso, galera? Porque o Brexit ele venceu na Inglaterra e no país de Gales, mas na Escócia e na Irlanda ele perdeu. Ou seja, o país de Gales e a Inglaterra eles vão sair, né, da União Europeia, e a Escócia e a Irlanda vão permanecer. Então, possivelmente, quando isso existir, e já existiu, né, a Escócia e a Irlanda, por que não, né, deixando de fazer parte do Reino Unido, né? Um endurecimento das políticas de imigração, ou seja, não fazendo parte do bloco, eu posso fiscalizar um pouco mais e restringir um pouco mais a ida e vinda de pessoas, né? A queda do valor da libra em relação ao próprio dólar e em relação ao próprio euro, e a possibilidade do início de um efeito dominó, ou seja, o Reino Unido saindo, e se der certo, né, poderia vir
a ser um exemplo a ser seguido por outros territórios, por exemplo, França, Itália, né, Portugal, Grécia, outros territórios que, vendo o que aconteceu com o Reino Unido, possivelmente vão aderir essa saída também. Nada a gente não está batendo um martelo, né? Ninguém está afirmando isso, ou seja, são possíveis consequências. Tudo bem, galera? Por hoje, a gente fica por aqui. Espero que tenha contribuído com mais esse comentário, mais essa aula sobre comércio mundial, globalização e blocos econômicos com o aprendizado de vocês, né? Foi um prazer imenso sempre estar com vocês. Estudem, beleza? Se alimentem, não saiam de casa porque os problemas estão cada vez mais aumentando, né? Nós não estamos de férias, é um período conturbado, no entanto ele vai passar, tudo bem? Se alimentem, tomem um café para você estudar, tudo bem? E leiam bons livros, consequentemente vejam bons filmes, e essa é a fala de hoje, beleza? Até mais, bom dia, boa tarde, boa noite e fui!